Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Vamos conversar hoje sobre um livro chamado Corpos Secos. Esse livro acabou de ser lançado e eu recebi ele de cortesia da Companhia das Letras pelo Kindle. Eu demorei bastante para ler esse livro, mais ou menos umas 3 semanas. Tive muita dificuldade em avançar na leitura, de concentração. Então talvez os meus comentários em relação a esse livro estejam um pouco afetados dessa experiência, que é uma experiência de falta de concentração, desse momento de quarentena e tudo mais. Corpos Secos é um livro que foi escrito por 4 autores da literatura brasileira contemporânea, sendo eles a Luísa Geisler, Marcelo Ferroni, Natália Borges Polesso e o Samir Machado de Machado. Sinceramente, me empolgou muito ler esse livro por conta da Natália Borges Polesso, porque eu sou bastante fã da escrita dela, do trabalho dela. Já li quase todos os livros de Natália. Eu só não li os livros de poesia porque, sei lá, porque acho que me escapou, mas ainda vou ler. Então, onde Natália vai, eu vou atrás, porque eu sou realmente muito fã dela. Além dela ser uma pessoa realmente muito encantadora e maravilhosa. Natália, beijo pra você. Corpos Secos é uma distopia zumbi brasileira. Eu sou muito fã de universos distópicos. Eu adoro ver séries de TV que falam de distopias, filmes distópicos, inclusive esse último mês eu vi bastante coisa nesse gênero. A gente tem um Brasil, que poderia ser o Brasil de 2020. Aliás, tem muita coisa aqui nesse livro que é impressionante como poderia estar sendo escrito agora, sabe? Várias referências de coisas muito atuais, como se o livro fosse uma coluna do jornal que eu abrisse de uma crônica do dia que a gente está vivendo agora, sabe? É muito maravilhoso isso. E ao mesmo tempo, também, como a humanidade é previsível, né? Como a gente caminha sempre para um lugar que a gente já sabe onde vai dar, sabe que vai dar merda, e mesmo assim a gente continua caminhando para lá. Então essa história vai se passar no Brasil de agora, e o Brasil já está assolado por essa epidemia, então a gente não sabe quando aconteceu, mas a gente sabe que já está assim no meio, já aconteceu muita coisa ruim e as pessoas já estão naquele momento de: se eu sobrei, eu tenho que me cuidar porque daqui a pouco eu posso morrer a qualquer instante. Aos poucos, durante a narrativa, a gente vai tendo algumas pistas do que é essa pandemia. Algumas pessoas que elas consumiram alguns alimentos com agrotóxicos, elas têm a tendência de desenvolver essa doença e a pessoa ela vai ficando com o corpo seco, ela vai secando e aos poucos vai brotando uns cogumelos no corpo da pessoa e de repente chega uma hora que elas explodem e quando elas explodem elas podem infectar outras pessoas, só que antes de chegar nesse momento que elas explodem, elas ficam violentas, né? Então, que elas falam do estágio feral, né? Que é o estágio de fera, sei lá, acho que é isso que eles queriam dizer. Que eles tentam violentar as pessoas, comer, morder, enfim, para se alimentar, não sei. Tem algumas coisas que ficam meio no ar, você não tem muitas explicações. O fato é que essa história é narrada a partir da perspectiva de cada um desses personagens. São 4. E cada um desses personagens é escrito por cada um desses 4 autores. Então a gente tem uma história que vai se desenvolver a partir dos olhos do Mateus, outro que é a partir dos olhos do Murilo, outro que é a partir dos olhos de uma personagem chamada Regina e outra que é a partir dos olhos de um casal de irmãos gêmeos que é o Conrado e a Constância. A gente não tem informação de quem escreveu cada personagem e cada pequena história. Em algum momento essas histórias se entrelaçam e a gente tem um pedaço de uma que se encaixa no pedaço de outra, mas durante a maior parte da história são histórias independentes que acontecem dentro desse universo, desse Brasilzão que está assolado por essa pandemia. Cada um deles está num lugar do Brasil diferente e o lugar mais seguro para eles fugirem é Florianópolis, porque fica o lugar que está mais bem preparado para cuidar das pessoas que não foram contaminadas ainda pelos corpos secos. E tem um personagem, que é o personagem do Mateus, que ele é um personagem que ele foi contaminado, porém ele é assintomático, ele não desenvolve os sintomas dos corpos secos. Ele está sendo protegido numa área por médicos, por militares, para ser pesquisado, porque que ele é a única pessoa que pegou a doença, mas não desenvolveu. Então ele vai ser o objeto de estudo desses cientistas para se descobrir uma possível cura para essa doença dos corpos secos. Esse romance está sendo escrito por 4 pessoas que eu acredito que têm escritas completamente diferentes. Ele tem tudo para dar errado, mas tem tudo para dar certo. Tem várias obras
que são feitas de maneira coletiva, e eu gosto muito dessa brincadeira de se trabalhar coletivamente, sabe? Eu construo um pedaço da história, você constrói outro, e a gente vai complementando. Só que eu acho que, da mesma forma que isso é um trabalho de pesquisa extremamente interessante, também pode trazer alguns problemas que são de inconstância na narrativa. A parte do Mateus, que tem os médicos e os militares, eu acho ela um pouco frágil, porque é uma parte que você se relaciona mais com a ciência do caso, que você deveria ter mais informações científicas do que está acontecendo em relação a essa doença, e a gente não tem muitas coisas que são aprofundadas ali, e me incomoda um pouco, porque em algum momento se aponta essa possibilidade, mas não se aprofunda. Não necessariamente eles tinham que aprofundar nisso, mas se você aponta um caminho, você tem que cavucar e ir até as últimas consequências disso, que não acontece. Esse lugar ali do Mateus fica meio perdido no meio da história em vários momentos, que eu falo assim, ah tá, então a gente tem aqui os médicos cientistas que vão descobrir sobre essa doença, a gente vai ter alguma informação mais profunda em relação a isso, e não é isso que acontece. Uma outra fragilidade que eu sinto é no personagem do Murilo, que é uma criança, eu também não acredito muito nesse trecho da história, porque é uma criança muito madura, sabe, é uma criança muito eloquente para a idade dele, então me traz um pouco de distanciamento. A gente tem a Regina, que é uma personagem que eu não criei nenhuma empatia por ela. A história que eu mais gosto é a história do casal de gêmeos, que são os dois irmãos, e me trouxe mais envolvimento, eu criei mais empatia pelo casal de irmãos. É uma história muito bem construída, tem ritmo, suspense. Quem escreveu esse trecho da história sabe muito bem sobre o gênero que estava escrevendo. Como a gente está falando de uma distopia zumbi, né, uma questão apocalíptica do que está acontecendo, eu acho que faltou em vários momentos essa tensão em relação a um momento como esse. Eu senti a falta de mais sangue do que teve, faltou ir até as últimas consequências do que o gênero se propõe. É um thriller, é um terror, é apocalíptico, pedia mais tensão, pedia mais suspense, que não me trouxe. Tem vários momentos da história que a gente vê várias opiniões do que a gente vê acontecendo agora na nossa quarentena, sabe? As pessoas com as diversas opiniões em relação ao que está acontecendo no mundo, e são, assim, crenças de religião, pensamentos de remédios que podem curar. Então a gente vê várias coisas que são símbolos, eu acho, desses momentos distópicos. E isso é muito interessante, né, na arte, porque eu acho muito louco como a gente se conecta com o mundo de diversas formas, porque esse romance foi escrito provavelmente no ano passado, eles não sabiam que ia acontecer agora, e ao mesmo tempo várias coisas que estão nesse romance estão agora acontecendo, e como a gente se conecta, é uma sincronicidade do universo, né? Como se tivessem vários tempos no mundo, e em algum momento da fissura do tempo eles já soubessem o que ia acontecer e escreveram sobre isso. Eu acho isso fantástico. Acho que é um romance distópico que vale a pena ler. Eu gosto muito de ver o gênero terror, thriller, distópico na literatura brasileira, assim como eu gosto muito de ver isso em séries brasileiras, no cinema nacional, né? Eu gosto muito desse gênero que é muito pouco explorado no Brasil. O terror, a distopia, eles têm uma abertura muito maior para fazer críticas sociais e crítica do que está acontecendo no mundo de maneira mais lúdica, de maneira que saia um pouco dessa caixa, dessa formatação mais realista que a gente tem. Então eu acho muito massa. Por isso que eu acho que vale a pena ler, mesmo com algumas falhas que eu percebo no meio do caminho. Esse livro daria uma ótima série de TV. Tem uma série que está em cartaz na Netflix, que eu acho que é da Escandinávia, chamada Coletivo Terror, que cada episódio é de um diretor diferente, só que todos eles falam do mesmo tema. É diferente desse aqui, que as histórias se passam no Brasil no mesmo tempo e espaço. Mas eu vejo alguma coisa parecida com essa série que eu vi escandinava, que você tem ali vários episódios, cada um dirigido por um diretor diferente, dentro desse Brasil do que está acontecendo agora. Acho que poderia ser maravilhoso na televisão isso. Eu até conversei com a Natália, que eu acho que essa série poderia ser dirigida pela Juliana Rojas, pelo Marcos Dutra e pela Gabriela Amaral Almeida, porque são
3 diretores que eu vejo com essa pegada mais do thriller, do terror. Então é isso, me contem se vocês se interessaram em ler, se vocês gostam desse gênero. Leiam literatura brasileira contemporânea, minha gente, conheçam os nossos autores, a gente tem muita coisa boa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!